Fala pessoal, a gente vai agora corrigir aqueles exercícios que ficaram para vocês fazerem do capítulo 7 sobre prismas, tá? Tem duas sequências aí, e aí a gente vai tentando, à medida possível, tirar as dúvidas sobre isso. Então, primeiro exercício, a gente está aí na página 46, tá, do livro 2. O enunciado fala assim: em um prisma hexagonal regular de altura 16 centímetros, a aresta da base mede 6 centímetros. Calcule as duas possíveis medidas para uma diagonal desse prisma. Tá? Então aqui ele está não pedindo ainda para calcular aquelas coisas que eu falei na semana passada, de área e de volume. Ele está ainda na parte inicial de você trabalhar com as arestas e fazer uns traçados por dentro dele e calcular diagonais. Tá? O que você precisa lembrar aqui, coloquei aqui embaixo para vocês um lembrete de duas coisas importantes em relação ao hexágono regular. Tá? Primeiro, cada ângulo interno aqui vale 120 graus. Tá? E na sequência, sempre falo para vocês, mas quando você está ligando diagonal, um vértice com um vértice oposto, fazendo uma diagonal, tá? Aparecem aqui 6 triângulos equiláteros. Tá? E esses 6 triângulos equiláteros, eles possuem lados de mesmo tamanho do lado do seu hexágono. Tá? E aí, então, se eu pegar uma diagonal que vai de ponta para ponta, eu sei que ela vai ter o dobro do tamanho do lado do seu hexágono. Tá? Só que essa questão, ela pede uma coisa a mais, ela pede uma linha que vai de um vértice para esse outro vértice de cá, que não é o exatamente oposto. Tá? Então aqui, na nossa figura, você tem que lembrar que é 3D, né? Essa figura que eu fiz aqui em azul está pegando só essa base do seu prisma. E aí você tem que completar a figura com algumas coisas para chegar nessas linhas aqui que ele está desenhando para a gente. Então, completando. Ó. Primeira coisa que eu vou colocar. Em vermelho, ó, eu estou dando uma ênfase aqui na base, nessa partezinha aqui. Ó, como se fosse um triângulo aqui embaixo. Tá? E esse triângulo é um triângulo isósceles. Aqui valendo 6, aqui valendo 6. E esse ângulo de dentro valendo 120. Então aqui ficou meio apagadinho, mas aqui é um 6 e aqui é um outro 6. E o meu X, esse tamanho aqui, é essa linha aqui no azul, está cortando, ó, de um vértice indo para esse outro vértice de cá. Tá? Para descobrir esse tamanho de X, tem que ser feito aqui pensando em triângulos, fazendo seno e cosseno. Então eu vou comparar com esse azul aqui embaixo. Ó. Esse triângulo aqui embaixo, eu tenho L valendo 6 e esse L valendo 6 também. E esse ângulo valendo 120. Se eu cortar aqui, indo para essa linha fazendo 90 graus, divide aqui o meu ângulo na metade, 60 graus, que foi uma coisa que eu fiz aqui. Ó. Então o L aqui continua existindo valendo 6. Eu quero saber quanto que vale esse pedaço oposto. Eu chamei de x sobre 2, para não ter que multiplicar por 2 no finalzinho, tá? Que é o que estou cortando aqui no meio essa linha. Então esse pedaço aqui do triângulo retângulo seria o tamanho que eu quero, mas é metade do tamanho da diagonal que apareceu lá. Então eu chamei de x sobre 2 aqui na formulinha. Quando eu calculo usando aí seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, eu chego no x valendo 6 raiz de 3. Bom, na sequência aí, a gente vai calcular quanto vale esse y, que é já uma das diagonais que a gente quer. Então eu vou usar o x como sendo um cateto, a altura do prisma como sendo o outro, e o meu y aqui em laranja vai ser minha hipotenusa. Vou fazer por teorema de Pitágoras. Tá? Acabei já fazendo aqui direto, então vai ficar, ó, a hipotenusa é o y, o x que vai ser um dos catetos e o 16 é o outro. O nosso x, a gente acabou de calcular pelo seno, é o 6 raiz de 3. Tá? Então, ele 6 raiz de 3 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Desenvolvendo, vai chegar aqui como sendo 364. Não tem raiz exata, vai ter que fatorar, dá 2 raiz de 91. E não tem como fatorar mais do que isso. Então, uma das diagonais está valendo 2 raiz de 91. A outra diagonal que a gente vai calcular é essa aqui que envolve esse triângulo em azul, que tem, ó, uma diagonal aqui embaixo, na base do meu hexágono, que vai de ponta para ponta. Então, é esse aqui, ó,
que está valendo 2 L's, onde o nosso L vale 6, com a vertical aqui, que é 16. Então, é um outro teorema de Pitágoras. Hipotenusa Z, cateto 16, e o cateto da base aqui está valendo 12. Fazendo a conta, ó, vai dar um valor exato, vai dar 256 somado com 144, que dá 400. E aí, o nosso Z está valendo 20. Tá? Então, esse aí encaixa dentro da figura algumas coisas que a gente não consegue enxergar tão facilmente. Tá? Próximo exercício. Ele fala assim, ó, a soma das dimensões A, B e C de um paralelepípedo retângulo é M e a diagonal é D. Para a área total S, tem-se. Então aqui ele está te dando várias informações relacionando essa soma das dimensões e a diagonal. Primeira coisa, o que vai ser aí o paralelepípedo reto retângulo que ele falou aqui? É o famoso tijolão, tá? Então aqui nas arestas eu tenho o tamanho aqui, ó, lateral, aqui embaixo como sendo A, essa profundidade, ó, como sendo B, essa altura como sendo C. A diagonal que ele falou é uma diagonal, ó, que vai de um vértice para o lado oposto e face oposta. Então atravessa aqui em vermelho, é a diagonal que ele está falando. Tá? Então diagonal aqui do nosso prisma sai de um vértice em cima, atravessa para outro lado e chega aqui embaixo. Tá? Essa linha em azul aqui que eu coloquei, que chamei de X, é para ajudar a lembrar algumas fórmulas. Tá? Acabei não falando quem que era as fórmulas certinho na semana passada, falei meio por cima, estava meio que tumultuado na hora que estava escrevendo algumas coisas. Então pode ser que alguém não tenha pego quando seria essa diagonal. Então essa diagonal aqui faz o seguinte, ó, o que é esse D que ele falou aqui na questão? É calcular esse tamanho. Tá? Como é que a gente faz isso? São 2 Pitágoras. Então vou fazer um Pitágoras, ó, só com os dados da base. O A, que está aqui, e esse tracejado que está aqui embaixo, também na base, ele vale B, de acordo com o meu desenho. Tá? Então fazendo Pitágoras aqui, ó, tenho isso. O X é a raiz é o A ao quadrado mais B ao quadrado, e para por aqui. Tá? Não desenvolve mais isso aqui não. E aí você vai pegar agora, ó, o X, esse tracejado vertical que vale C, e esse D que vai ser hipotenusa, uma segunda regra de Pitágoras aqui. Então seu D, aqui na segunda linha, vai ser o X ao quadrado mais o C ao quadrado. Só que o seu X ao quadrado, ele vale A quadrado mais B quadrado. Então, substituindo aqui dentro, ó, gera uma diagonal que vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, se você quiser marcar em algum lugar, isso aqui vai ser a fórmula de diagonal. Tá? Vou colocar aqui. Isso aqui, se quiser salvar alguma informação em algum lugar do caderno, já é a fórmula de calcular a diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. Tá? Aí, o que ele deu no enunciado? Ele falou para você que você somando A com B com C, dá M. Essa informação aqui. Aí, ele falou também que a área total desse paralelepípedo vale S. E é isso que a gente falou na semana passada, quando eu falei para vocês de calcular a área, que isso aqui você vai desmontar e esse cara você tem aquela situação onde os lados opostos têm o mesmo tamanho. Então seria, por exemplo, esse lado da direita é B vezes C, mas o lado da esquerda também vale B vezes C. Essa base aqui, ó, tem tamanho AB, mas a parte de cima, que seria a tampa, também tem tamanho AB. Essa frente, ó, você tem lateral A e a vertical C. Então essa frente aqui que está azuladinha tem área A vezes C, que é igual a de trás. E aí se eu somar todas essas áreas, fica desse jeito, né? 2 vezes AB mais AC mais BC. Então a área total do paralelepípedo também, se quiser decorar alguma formulinha, apesar de não ter necessidade, é isso aqui, ó, 2 vezes AB mais AC mais BC. E aí você tem que dar um jeito agora de colocar esse ABC igual a M e esse S na sua conta. Então qual que é o truque?
pega a formulinha, o que ele te deu no enunciado, o A mais B mais C igual a M, e eleva os dois lados dessa equação ao quadrado. Então aqui você vai ter que fazer separadinho, porque é uma distributiva bem grande, tá? Eu acabei já colocando o resultado aqui direto. O M ao quadrado já é fácil, tá? Mas o A mais B mais C vezes A mais B mais C, você tem que fazer várias distributivas. Então vai ficar A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, mais 2 vezes AB mais AC mais BC. Então se eu pego essa informação e elevo ao quadrado, dá isso daqui. E aí dá uma olhada, ó. Olha para a formulinha da diagonal. Ela é A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, que aparece aqui. É o M. Só que esse M ao quadrado tem esse termo aqui ainda, ó. 2 vezes AB, AC, BC. Só que esse termo aqui do meio, ó, 2 vezes AB, AC, BC, é a área total. Então, a minha diagonal, eu posso escrevê-la como sendo M ao quadrado menos S ao quadrado. Tá? E se eu quiser deixar ela isolada aqui, eu posso colocar S ao quadrado indo para o lado esquerdo positivo e o D ao quadrado vir para cá subtraindo. Tá? Dando então para a gente a alternativa A como alternativa correta. Tá? Então é um jogo de sopinha de letras aqui, só organizando uma coisa com a outra. Lembra que está grifado. Aqui são fórmulas que, se você quiser usar, você pode usar também. Questão 3. Considere um reservatório em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas são 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 120 centímetros de profundidade. Bombeia-se água para dentro desse reservatório, inicialmente vazio, a uma taxa de 2 litros por segundo. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para se encher completamente esse reservatório, serão necessários, e aí várias afirmações com tempos em minutos. Então, primeira coisa, ó, o que é esse elemento aí pra gente? É o paralelepípedo que a gente fez no exercício passado, já escrevi como sendo A, B, C, e a gente vai fazer o cálculo do volume. Então aqui, ó, o volume de paralelepípedo de prismas é a área da base vezes a altura. Só que aí, no caso específico do paralelepípedo, A vezes B é a base e o C vai ser a altura. Então eu posso escrever direto A vezes B vezes C. E aí eu tenho os valores 8 vezes 5 e os 120 centímetros vira 1,2. Multiplicando tudo isso, me dá 48 metros cúbicos. Tá? Só que a questão fala para a gente de litros, né? Então faz a transformação. 1 metro cúbico são 1000 litros, eu tenho 48 metros cúbicos. Então eu chego num volume de 48 mil litros. Ele fala que a vazão são 2 litros por segundo. Então eu tenho 1 segundo são 2 litros, quero colocar 48 mil litros. E aqui eu tenho um Y para calcular. Isolando, esse Y me dá 24 mil segundos. Cuidado aí com a quantidade de zeros, para não marcar a alternativa errada, que estão 240 minutos lá. Tá? E aqui, dividindo por 60, aqui não é segundos, né? Aqui na verdade já é a resposta, mas está em minutos, porque eu peguei os 24 mil e dividi por 60. Tá? Então aqui os 24 mil segundos estão corretos, mas aqui eu acabei marcando segundos na resposta, mas são 400 minutos. Na questão 4, utilizando massa de modelar, Mateus construiu um cubo C1 e Gabriela outro C2. Comparando os dois cubos, eles verificaram que a aresta e a superfície total do cubo construído por Gabriela superavam, respectivamente, em 2 centímetros e em 216 centímetros quadrados, a aresta e a superfície total do cubo construído por Mateus. Então aqui a gente tem um desenho, essa questão é feita em duas partes. Tá? Um cubo de aresta A, aí lembrando que o cubo, todos os tamanhos aqui valem A, e o outro cubo construído tem tamanho A mais 2. Então todas as arestas aqui valendo A mais 2. Tá? O que a gente quer calcular é quanto vale essa arestazinha, tá? Quanto vale o A. Então qual que é o truque? Vai virar meio que uma comparação entre as duas construções aqui. E aí lembrando,
todo cubo tem 6 lados e os 6 lados são iguais. E aí você vai fazer a área de uma face é a área de um quadrado, A vezes A, e tendo 6 quadradinhos, ficaria então para o cubo menor uma área total de 6 vezes A ao quadrado. Tá? Em compensação, o cubo maior, feito pela Gabriela aí, você vai ter que a aresta é A mais 2. E aqui então eu tenho uma face quadradinha de A mais 2. A área total são 6 vezes isso. Então, A mais 2 ao quadrado vezes 6. Aqui A mais 2 ao quadrado é um produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro para o segundo, mais quadrado do segundo. E o 6 da frente da multiplicação. Tá? E aí a questão fala, ó, aí cuidado. A área total do cubo feito pela Gabriela supera, ou seja, é somado 216 na área total do cubo feito pelo Matheus. Então aqui escrevendo isso, ó, 6A ao quadrado, que é essa parte de cima, somada com 216, tem que ser igual a, que eu acabei fazendo distributiva já, 6A ao quadrado mais 24A mais 24. Tá? Acaba cortando os termos ao quadrado, e aí me sobra 192 igual a 24A, onde a aresta te dá 8. Então, essa aresta aqui, ó, do cubo menor está valendo 8, enquanto que a aresta do cubo maior está valendo 8 mais 2, que vai te dar 10. Tá? Como a questão aqui pede só a aresta, aqui a alternativa D, que fala 8. Tá? Essa questão é uma questão feita em duas partes. A segunda parte, ela fala assim, ó, fazendo os cálculos, Gabriela e Matheus concluíram corretamente que a massa utilizada na construção de C1 custou 5,12, ou seja, R$ 5,12. Se o valor da massa utilizada é proporcional ao seu volume, o custo da massa utilizada na construção do cubo C2 é de quanto? Então aqui é legal você começar calculando os dois volumes. Aí você tem a área da base vezes a altura, que no caso do cubo é pegar a aresta e elevar ao cubo. Então eu tenho o primeiro volume, 8 elevado ao cubo, dá 512. O segundo volume é o 10 elevado ao cubo, te dá 1000. E aí uma regrinha de 3, ó. O 512, que é o primeiro volume, custou R$ 5,12. O segundo cubo, que você quer calcular, tem 1000 aí, o valor de preço sendo o x. Multiplicando em cruz aqui, isolando, se o x vai te dar R$10. Alternativa E, alternativa correta. Questão 5, e essa aqui é a questão um pouco mais complicada de todas. Tá? Um bloco retangular, isto é, um paralelepípedo reto retângulo, de base quadrada, de lado 4 cm e altura 20 raiz de 3, com 2/3 de seu volume cheio de água, está inclinado sobre uma das arestas da base, formando um ângulo de 30 graus com o solo. Ver seção lateral a seguir. Determine a altura do nível da água em relação ao solo. Então aqui é assim, ó, você teria tipo um copo quadrado que tem um pouco de água e aí você inclinou ele. A superfície sempre fica na horizontal devido à pressão atmosférica e ele quer saber, ó, desse pontinho para cá, qual que vai ser a altura. Então aqui o truque é o seguinte, ó. Tentei fazer umas representações, fica mais fácil, tá? Junto com as contas aí. Vai ficar meio confuso algumas coisas, mas vamos tentar e qualquer coisa depois vocês perguntam novamente. Tá? Aqui eu desenhei aqui embaixo esse prisma certinho apoiado no chão. Tá? Então você vai ter que a superfície ficou plana e aqui em cima aparece o retângulo, aqui embaixo também totalmente plano. Quando ele fala que 2/3 do volume foi ocupado, tá? Como esse negócio aqui é quadrado na base e quadrado em cima, tá? Ele não é uma figura diferente, não vai afinando e nem aumentando, eu posso fazer uma proporção do seguinte: a altura dele é 20 raiz de 3. Tá? Se está 2/3 do volume ocupado, tá? Eu posso falar que 2/3 da altura também estão ocupadas. E aí eu faço 2/3 do 20 raiz de 3. Aí os 2/3 dão esse valor aqui, ó, 40 raiz de 3 sobre 3. Tá? Eu guardo esse resultado por enquanto. Aí que vem a parte complicada, ó.
Quando eu entorto esse negócio aqui, inclino ele, o que você tem que ficar esperto é o seguinte: essa linha que eu coloquei vermelha é uma referência, tá? De onde estava na horizontal o nível da água. Quando eu venho aqui inclinado, ó, eu coloquei de novo essa linha vermelha para lembrar vocês o seguinte: se eu inclinei para a direita, tá? Um lado da água vai subir em relação ao vermelho, tá? A linha vermelha, e o outro lado vai descer em relação à linha vermelha, e vão descer ao mesmo tanto. Então aqui, ó, eu tenho esse teco aqui, ó, que subiu quando eu tombei para a direita, e esse pedaço aqui, ó, é o pedaço que desceu. No meu desenho não ficou bonitinho, dá a impressão que esse lado X é mais alto que o lado X de cá, mas na verdade eu queria dar a entender que o tanto que subiu aqui, sei lá, 10 centímetros, é o mesmo que desceu aqui, 10 centímetros. E essa linha vermelha que está aqui, ó, ainda é a linha do 40 raiz de 3 sobre 3. Aí, para fazer umas continhas, ó, essa conta que eu fiz aqui do lado, eu pego esse triângulo da água, não pegando com a linha vermelha, mas pegando com a linha preta. E esse ângulo aqui, ó, do canto aqui de cima, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 30 graus. E aí eu fiz tangente de 30, cateto oposto até aqui em cima, ó, da parte de água, tá? Acabei usando as mesmas letras, ficou meio zoadinho aqui, mas assim, ó, toda a parte de água aqui, X na minha conta, e esse pedaço aqui de baixo, ó, a linha preta, vale 4, que ele me deu no enunciado. Tá? Então, tangente de 30, x sobre 4. Faço a continha aí, descubro um x valendo 4 terços de raiz de 3. Tá? Coloquei asterisco aqui para falar o seguinte: o x que tem aqui não é o mesmo x daqui, tá? Acabei usando a mesma letra, mas ficou meio zoado. Depois que eu fiz a correção aí, que eu estava passando aí para o slide, que eu vi que usei essa letra, ficou meio zoado. Tá? Então aqui eu tenho essa configuração aqui. Então o que eu tenho que entender? O 4 raiz de 3 sobre 3 é esse tamanho inteiro, ó, que eu estou grifando agora em vermelho. Mas como eu disse para vocês, ó, em relação ao nível da água original, de um lado eu subi e do outro lado eu desci. Então esse pedaço aqui, ó, de trás, e esse pedaço aqui da frente, juntos dão 4 raiz de 3 sobre 3. Tá? Como eu quero calcular essa altura aqui de fora, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o 40 raiz de 3 sobre 3, que vem até a linha vermelha, que eu marquei aqui embaixo, tá? E vou somar esse xzinho daqui do meu desenho. Só que esse xzinho aqui, o único cuidado que você tem que tomar, por causa das notações que eu fiz confusas aqui, esse xzinho que eu fiz aqui em cima, ele é metade desse x que eu calculei pela tangente. Tá? Então, quando eu coloquei aqui, ó, 42 raiz de 3 sobre 3, é por causa disso. Então, eu tenho aqui nesse desenho, ó, 40 raiz de 3 sobre 3, e aí sobe em relação à linha vermelha 2 terços de raiz de 3. Porque desse lado de cá, desceu 2 terços de raiz de 3. E quando eu fiz o triângulo, eu peguei aqui embaixo, como se estivesse dentro da água. Então eu peguei um pedacinho de 4 raiz de 3, mas o tanto que subiu foi só metade. Então por isso que aqui ficou 42 raiz de 3 sobre 3. Quando eu troco o valor do seno e faço a continha, eu chego com o meu H, são 21 centímetros. Então a distância, ó, dessa ponta daqui, onde está o nível da água, até o chão, esse tamanho está valendo 21 centímetros. E essa é a continha aí mais chatinha de resolver, tá? Por causa dessa notação, acabou ficando um pouquinho infeliz. Aí, a gente vai lá para a página 50. E aí é que vamos falar mesmo sobre volume e sobre áreas, tá? Então, você vai perceber que os exercícios agora, nesse pedaço, vão ficar mais simples. Mas você vai ter que lembrar de mais coisas das matérias passadas, tipo como calcular a área de figuras planas. Tá? Então, ó, questão número 1. Dado um prisma hexagonal regular, sabes que sua altura mede 3 centímetros e que sua área lateral é o dobro da sua área da base. O volume desse prisma é em quanto? Então, primeira coisa, falou para você 3 centímetros aqui. Esse 3 centímetros é o tamanho entre as duas bases do prisma. Tá? Que naquela questão lá, número 1, lá
da sequência passada era o 16 que estavam entre as duas bases do prisma que apareceu aí. Tá? E aí a informação a mais que ele te dá é que a área lateral é o dobro da área da base. Então só lembrando, prisma hexagonal regular tem 6 lados iguais. Quando eu faço os lados dele, aparecem para mim 6 retângulos iguais. Tá? Já quando eu estou fazendo a base do hexágono, eu tenho aí o cálculo a partir de 6 triângulos equiláteros, aquelas coisas que eu sempre friso para vocês aí. Tá? Então, já escrevendo em forma das continhas sem fazer o desenho. Ó. Área lateral, 2 vezes a área da base. A minha área lateral são 6 retângulos de lado L e altura H. Tá? O L eu não sei quanto vale e o H vai ser a altura do prisma. A área da base aqui, que está multiplicada por 2, são 6 triângulos equiláteros. Então, acabei já fazendo a continha, então ficou um 2 aqui, 6L² raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, eu tenho as simplificações aqui. O que vai me sobrar? O lado do meu hexágono, eu não sei quanto vale. Ele vai ser minha variável. Então, ficou aqui, ó, 3L, tá? Igual aí, L² raiz de 3 sobre 2. Esse 3 é a altura do meu prisma. Tá? Quando eu multiplico em cruz aqui e isolo, eu chego numa equação de segundo grau. Tá? Onde uma das respostas vale 0 e eu não quero, e a outra está valendo, ó, já simplificando, 2 raiz de 3. E aí, sabendo esse 2 raiz de 3, que é o lado do meu hexágono, eu vou calcular o volume. A área da base vezes a altura. A área da base, de novo, 6L² raiz de 3 sobre 4, vezes a altura do prisma. A altura do prisma, o 3 que eu já usei. Resolvendo a conta, chego aí 54 raiz de 3. Tá? Então, se perder nesses pedaços aqui de que é área da base e o que não é área da base, dá uma caçadinha aí, me pergunta depois que eu faço um resumo extra sobre isso. Tá? Ó, questão 2. Uma piscina em forma retangular tem 8 metros de largura, 15 de comprimento, 0,9 de profundidade em um de seus extremos e 2,7 metros de profundidade no outro extremo, sendo seu fundo um plano inclinado. Calcule o volume da água da piscina quando a altura do nível da água é de 0,6 metros na extremidade mais funda. Então aqui o difícil é entender o que é esse desenho. Então eu fiz aqui o desenho para vocês. Ó. Você tem uma parte retangular de 15 metros por 8 metros. Um lado que é mais raso, ó, você tem 0,9 de profundidade, que vai descendo até ficar com 2,7 de profundidade. Então isso aqui é a sua piscina. Tá? Essa figura doida que ele falou com várias informações numéricas é essa figura aqui. O que ele fez? Colocou a água até certa altura, ó, assim, do fundo até uma altura de 0,6. Esse pedaço em vermelho é que ele quer calcular o valor do volume. Tá? Então aqui o que eu vou fazer de começo? Vou pegar só essa face aqui da frente, ó, que tem esse trapézio desenhado, junto com esse triângulo. E aqui eu vou fazer algumas construções. Então, ó, o trapézio está aqui. Passei uma linha, ó, bem aqui no 0,9, que é para descontar desse tamanho inteiro, que é 2,7, descontar a parte de cima, que é o 0,9. Aí vai me sobrar, da linha laranja até o bico aqui do triângulo, 1,8. Tá? E dentro desse trapézio tem a quantidade de água, que ficou esse triângulozinho aqui, ó, de 0,6 de altura. Mas esse tamanho aqui, ó, da superfície da água, eu não sei quanto vale, mas eu preciso calcular. Vou chamar de x. Aqui eu vou fazer semelhança de triângulos. Tá? Então vai ficar, ó, x sobre 0,6 tem que ser igual a 15 sobre 1,8. Tá? Então eu fiz uma semelhança de triângulo, já multipliquei em cruz e isolei. Cheguei no x valendo 5 metros. Então esse x aqui é 5. Para calcular o volume, eu preciso saber a área desse triângulo, tá? E o que der, eu multiplico pelo 8, que é a distância que existe entre os dois
trapézios aí da minha piscina. Então, fazendo a conta, ó, a área da base é a área do triângulo, 5 vezes 0,6 dividido por 2. Então, base vezes a altura sobre 2. E esse 8, a altura do prisma, que é a distância entre as duas faces, no caso aqui trapezoidais. Fazendo a conta, me dá um volume de 12 metros cúbicos. Questão 3. A base de um prisma reto é um triângulo de lados iguais a 5 metros, 5 metros e 8 metros, e a altura igual a 3 metros. O seu volume será... Então, agora cuidado de novo com a leitura. Ó. O seu triângulo tem essas dimensões, 5, 5, 8. O seu prisma tem um triângulo na frente e um triângulo atrás, e a distância entre os dois triângulos são 3 metros, que é a altura do prisma, tá? Não a altura do triângulo. Pode até ser que dê uma coincidência, mas o 3 fala no enunciado não é a altura do triângulo, é a altura do prisma, tá? Então, o seu prisma está assim, ó. Aqui vale 5, triangular, aqui vale 5 também do triângulo, e aqui está valendo 8. Lá atrás, ó, outro triângulo, 5, o 5 aqui que eu não escrevi, e a base valendo 8. Distância entre os dois triângulos, 3 metros. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu quero calcular o volume, eu preciso saber quanto que é a área da base. E aí a base é o triângulo, tá? Tem que calcular a área desse triângulo. Para ficar mais fácil, fiz isso aqui, ó. Cortei bem no meio, aí aparece aqui, ó, um 90 graus, porque era um triângulo isósceles, né? 5 com 5 e 8 aqui embaixo, então quando eu corto aqui no meio, 4 com 4, e aqui aparece 90 graus, tá? E aí, essa linha em vermelho, eu acho que não precisa falar, nem fazer a continha, mas por Pitágoras você descobre quanto vale, né? Hipotenusa 5, base 4, então essa linha em vermelho está valendo aí 3. Para calcular a área desse triângulo aqui, então, ó, é base 8, a altura 3, que eu não calculei porque está mais na cara do que tudo, e dividido por 2. Então vai ficar 24 dividido por 2, vai te dar 12 metros quadrados. É a área desse triângulo, que é a nossa base do prisma. E aí, para calcular o volume desse prisma, ó, a área da base vezes a altura, que é esse 3 daqui, tá? Então, a área da base é o 12, acabei de calcular, a altura 3, 36 metros cúbicos. Aqui deu uma coincidência da altura do triângulo ser igual à altura do seu prisma. Tá? Muito cuidado aí nessas definições e nessas nomenclaturas. Acaba repetindo as palavras, mas são significados coisas diferentes. Questão 4. Primeira vez que aparece isso aqui, ó. Calcule o volume do prisma oblíquo. Então, prisma oblíquo é quando a aresta aqui que forma a minha altura, tá? Ele não é vertical, não tem 90 graus, ele está torto aí, tá? É como se fosse a Torre de Pisa. Indicado a seguir, sabendo que a base é um hexágono regular de aresta 2 e que a aresta lateral mede 6 centímetros e faz um ângulo de 60 com o plano da base. Então, aqui já te deu, ó, que aqui está valendo 2, tá? A aresta da base, e cada uma dessas arestas aqui, ó, verticais, valem 6. Só que para calcular o meu volume, eu preciso calcular, ó, essa altura aqui, dessa ponta mais alta até essa base, tá? Então forma um triângulo aqui para eu calcular. Esse valor de hipotenusa eu sei quanto vale, porque a minha aresta aqui vale 6. Tem o ângulo de inclinação, vou calcular aqui usando seno, cosseno ou tangente, tá? Então, ó, seno de 60, cateto oposto, que é o H, sobre hipotenusa, que é o 6. Chego no H valendo 3 raiz de 3. Sabendo esse H como 3 raiz de 3, vou calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura, e de novo, é um hexágono. Para calcular o hexágono, 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o L é a minha aresta de base, que ele me deu como sendo 2. Fazendo as continhas já separadinhas, 54 centímetros cúbicos é o volume desse prisma hexagonal oblíquo. Última questão. Um prisma com 3 metros de altura
tem seção transversal, como mostrado na figura a seguir. Calcule um volume em metros cúbicos desse prisma. Também de novo, ó, essa figura doida que ele te deu aí é a face do seu prisma. O prisma de verdade, ó, é isso aqui. Uma face, distância entre as duas faces como sendo 3 metros, que é a nossa altura aí do prisma, e aqui a segunda face, que é idêntica. E aí vértice com vértice ligadinho, ó. Que é a definição que eu passei do que é prisma. Tem um polígono num plano, um polígono idêntico no outro plano, e para cada vértice do polígono de baixo, você faz uma linha de encontro ao vértice correspondente no outro polígono. Tá? Então aqui você tem que calcular quanto que é a área dessa figura, tá? E o que der, multiplicar pela altura do prisma, que é 3. Só que essa figura é uma figura complexa, tem que dividir ela. Aí você escolhe o caminho de dividir. Eu optei por dividir assim, tá? Uma risca horizontal aqui. Aí eu tenho um retângulo 3 por 2 e aqui um trapézio 2 mais 3, 5, e aqui 7, com 2 aqui de altura. Então a primeira área, 6 metros quadrados, a segunda área, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, me deu 12. Uma de 6 e uma de 12 juntas me dá essa 18. Tá? E aí, para calcular o volume, a área da base vezes a altura, a área da base é o 18, a altura, a distância entre as duas bases valendo 3, 54 metros cúbicos. Tá? Então aqui a gente chega no finalzinho dos exercícios aí, e tem para vocês terminarem as atividades online, que acaba fazendo uma mistureba sobre isso. Tá? Vai fazendo, vai me chamando quando tem dúvidas, porque aqui não é uma coisa tão simples. Viu? Perceba que vai virando uma revisão de tudo que a gente já foi vendo por aí. Áreas, incluindo aí figuras mais complexas, tipo hexágono, que é uma construção mais trabalhada. Tá? Tentem fazer os exercícios e vão me chamando conforme for a dúvida. Um abraço para vocês.